Senhores e senhoras, uma boa noite. Que a paz de Deus, de Jesus, aquele que foi sempre ensinar o nosso caminho, verdade e vida, esteja conosco de sempre. Na nossa mãe Maria, Rosa Mística de Nazaré, da cúpula espiritual aqui no Centro Espírita Caminho da Redenção, dos nossos mentores individuais. E com grande alegria aqui estou pela primeira vez, queridos irmãos, mas eu já deixo aqui esse meu abraço fraterno a cada um de vós. Sou da Cláudia Osasco, desde fevereiro de 2024, busco com as exposições evangélicas, levar o Evangelho de Jesus às casas, computando aproximadamente 190 já realizadas, e que possamos hoje, em mais uma preleção acerca do Novo Testamento de Jesus, consultar a nossa querida doutrina dos Espíritos, ou consolar provavelmente, quem sabe se é um pouquinho melhor do que o que adentramos, e sim, com essa alegria de que está pela primeira vez, gostaria de convidar os queridos irmãos e irmãs para que trabalhemos a convite da casa com um tema importantíssimo e relevantíssimo nesse momento ímpar da humanidade como nós estamos encarnados atualmente, ou seja, escravidão e a respectiva oportunidade de libertação. E, independentemente do tema, após as casas venham a me convidar para uma preleção ou uma exposição evangélica, sempre gosto de atrelá-los ou trazer como foco principal uma das temáticas da codificação kardeciana, que sim, é o que eu fiz nesse conjunto de material que na sequência nós estaremos expondo, queridos irmãos e irmãs, com embasamento principal a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação publicada a partir de janeiro de 1864, e queremos trabalhar com o capítulo 5, lá das bem-aventuranças, Jesus, dos sermões do monte, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E queremos expandir esse tema, trazendo alguns aspectos que o querido codificador e politimeiro Denis Arrival, ao qual nós ou conhecemos pelo seu nome de Allan Kardec, nos traz no subtítulo Causas anteriores das aflições, das reencarnações pretéritas, os itens de 6 a 10. Então, eis que esse será o nosso convite nessa sexta-feira à noite agradável, aqui no bairro da Boga. Nós queremos entender quais são as características que nos fazem ainda presos à materialidade, mas quais são as ferramentas acessíveis a cada um de nós por meio do nosso melhor orar e vigiar da nossa reforma íntima em busca do que? Da libertação, que é a segunda palavra que nós estamos trabalhando com essa temática principal. E vejamos que essa imagem do slide do mestre ilustrativa vem ao convite dessa reflexão inicial. Jesus abraçando o ser que, por meio das sucessivas reencarnações, está tendo seus desafios, como nós também estamos tendo os nossos, nesse século XXI, terceiro milênio, acabamos de findar o quarto de nosso século, e o que nós estamos fazendo como consolador prometido com essa revelação, o que nós estamos recebendo nos 365 dias de cada ano, na qual esta casa no bairro da Moca está de portas abertas, oferecendo-nos, como aqui nos tive acompanhando nos slides anteriores, ferramentas para que cristãos com o ponto intelectual, a expansão de consciência, mas consequentemente o ponto espiritual da moral, da caridade, da fraternidade, fora da caridade, na salvação, na busca dessa libertação. Que possamos, já com esse convite, no meio rápido da Galileia, trabalharmos essas atitudes que compete a cada um de nós, mas trabalharmos em nossa individualidade. Então, sim, Deus é soberanamente justo e bom, não temos dúvida sobre isso. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se limite sua bondade. O que nos remete este parágrafo? Aquele convite dos expositores, os congressistas espíritas, sempre nos dão de oportunidade
dentro das nossas limitações e possibilidades de ação, quais sejam. Um sorriso, um abraço, uma colheita de mão, ouvir situações simples, mas que podem ser o diferencial naquele momento agudo, aflitivo de um ser que esteja em escravidão consciencial, que transcende muitas vezes até mesmo aquela escravidão material, da ausência de recursos, do sustentáculo de uma moradia, de uma profissão, de uma vestimenta, de uma alimentação, enfim. Então estamos em excesso, estamos buscando nos surpreender em nossas vidas, dentro de nossas possibilidades, sempre tendo a certeza de que o dia posterior há de ser melhor do que o atual. E esse atual hoje, nessa sexta-feira, tem que ter sido melhor que nos dias anteriores, para que assim sejamos reais cristãos espíritas, genuínos cristãos, esforçando-nos para que a cada dia que passa, venhamos a ser o espelho ao mundo espera que nós sejamos na condição de trabalhadores da última hora, na condição de artífices da construção do próximo estágio evolutivo que nossa humanidade, em pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, afirmamos os irmãos espirituais que assim não é estes espíritos que são acoplados aos corpos físicos, buscam ascenderem em suas caminhadas evolutivas. Vamos nos esforçar para ter essa vontade transcendente de nunca nos contentarmos em sermos o que nós somos atualmente, sempre divisamos que amanhã eu hei de dizer que seja um sendo melhor em comparação ao dia de hoje que nós temos capacidade para tanto, queridos irmãos e irmãs. E lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no item 4, nós temos, logicamente, essa passagem das bem-aventuranças. Todos nós que choramos atualmente haveremos de ser consolados desde que expandamos as nossas consciências, desde que jamais achemos que há de vir algo de forma gratuita para a humanidade de fora deste orbe e até mesmo desse sistema solar, e há de cair de mão, de bandeja a nós os encarnados, sem que tenhamos construído um mérito para tanto, para que assim aceleremos esse processo de transição planetária, de que aos seus voos maiores neste mundo de regeneração. Só tem que ser consciencial, não importa como o mundo tenta destruir as nossas consciências, buscando muitas vezes direto ou indiretamente contaminar-nos. Muito pelo contrário, façamos com que vale a pena, que nós nos contagiemos aqui no caminho da redenção, no bairro da Boca. E tenho certeza absoluta que cada um de vós, ao longo desse ano, estamos no primeiro trimestre ainda do ano, muito correrão para os seus próprios benefícios e fazendo ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito ao mesmo, porque foi assim que Jesus convidou-nos para que assim hajamos em prol dos mais necessitados. É importantíssimo aqueles slides que foram aqui distribuindo as nossas visões materiais dos nossos corpos físicos em junção com as nossas espirituais, para que jamais, digamos, em voltando para o mundo espiritual, não tivemos oportunidade de melhorarmos e vigiarmos de lugar, agirmos em prol do nosso semelhante, porque se afirmamos os irmãos espirituais que apenas e tão somente no mundo espiritual, a nossa consciência cobrará-nos do que nós fizemos de errado, mas também do que nós fizemos de bom. E nesse mundo todo, nesse tempo, o que devemos ter feito de bom, de tudo que nós recebemos dessa casa, porque afirmamos também os irmãos espirituais, não basta que façamos um momento assim, tipo, que construamos o bem, somos ferramentas desta nova terra. Tem que construir-se nos alicerces sólidos, límpidos e cristalinos do Novo Testamento, e de todos os esforços de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Arthur Valadares e tantos outros podemos citar, Hermínio Ciranda, Edgar, extensa, queridos irmãos, mas eles nos deram um exemplo que se eles puderam fazer, porque também nós não podemos. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, sim, a estar de ciência, mas vamos nos esforçar dentro de nossas capacidades individuais
Jesus fala que serão consolados e não que os nossos sofrimentos serão evitados ou até mesmo resolvidos por outrem, não somos nós mesmos, porque o dinheiro e a comida é obrigatória. Ouvimos essas frases direto ou indiretamente e percebam todas as demais exposições e previsões que aqui foram realizadas ao longo desse ano. Os senhores e senhoras verão sim, efetivamente, orar e vigiar, busca da fraternidade de forma ampla, macro, coletiva, saindo do eu, do individual ou singular, de forma direta ou indireta. Então, sim, é um exercício que precisamos empreender para que sejamos melhores. E haveremos de ser. Não é assim que nós fazemos daqui algumas poucas horas, como colocarmos a cabeça no travesseiro e antes de pegar no solo, pedimos aos nossos mentores para que desloquem-nos em espírito para o mundo espiritual, para que estudemos, trabalhemos, sejamos úteis aonde quer que nós tenhamos essa oportunidade, para que no dia seguinte voltando ao corpo físico e dando sequência em nossa caminhada reencarnatória, possamos ser melhores. Temos dúvida ou não sobre essa imprescindível necessidade de transformarmos a cada dia que passa para que deixemos de ser escravos deste mundo materializado e construamos, busquemos e concretizemos esta libertação, que é o título que a casa nos comunicou, para alicerces mais sólidos em nossas vidas. Todos somos convidados pelas leis da vida a recapitularmos os erros e as faltas das reencarnações pretéritas para podermos o quê? Superá-las. Os sofrimentos de hoje, por bem suportados, nos libertam de muitas aflições futuras, porque se soubermos suportar estes desafios, lembrarmos que, conforme Daniel afirmou os irmãos espirituais, muitas das mazelas que nós passamos a nível individual ou também coletivo, nós pedimos para passar, para que assim labrássemos em espírito e assim não tenhamos que reincidir no futuro, nas próximas vestimentas carnais, aquilo que competia a cada um de nós, empreendermos, concretizarmos e findarmos de uma vez por todas de nossas vidas essas características de escravidão que ainda nós, em menor medida, mas maior podemos ainda carregar em nossos corpos semimateriais, como nós conhecemos por termo de perispirituais, e assim vamos nos ensinando de forma humilde, fraterna, despretensiosa, marcada, num anonimato de preferência, dentro de nossas meditações, possibilidades, enfim. Então, nesse primeiro item do capítulo 5 que nós estamos trabalhando, os bem-aventurados os aflitos, em junção doutrina que a casa nos propôs, venham a Kardec, o professor vai nos dizer que se amarmos nesta briga de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo pela, entre aspas, fatalidade, mas não existe essa fatalidade. Voltemos ao que falamos há pouco durante o livro e a obrigatória, tanto para as situações negativas como para as positivas. Chico Xavier é um de 2002, com seus 92 anos de idade. Olha, Divaldo Pereira Franco, com seus 98 anos de idade, voltando para o mundo espiritual no ano passado. Maria Teresa de Calcutá e Dulce são irmãos como nós. Se perguntarmos a cada um deles, afirmam os que diziam aqui, o próprio Chico dizia que era uma alma simples, aí em cima nasceu uma cena dos ventas no lugar instantaneamente. Como também Cristo fez, vós sois Deus, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais, apequenou-se para que nós engrandecêssemos a posterior por meio das sucessivas reencarnações, e assim lembramos de uma vez por todas que não há fatalidade, sim causa e efeito, ou antiperíodo, e a colheita tem que ser obrigatória. Já no 27 Kardec nos diz: o homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior, de final de estágio de provas e expiações, segundo nível de um estágio evolutivo em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, onde só é retido pelas suas imperfeições, sim, pelas nossas, não dos nossos senhores. Preocupemos apenas e tão somente com as nossas, para que cresçamos em espírito. No livro 8, vem dizer ele:
assim aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, a sua programação encarnatória, pede para recomeçar, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho, de tudo aquilo que já adquiriu. Então, pedindo uma nova vestimenta carnal, seja no corpo feminino ou masculino, isso não importa, tem novas chances de não reincidir erros que cometeu no pretérito e assim poder caminhar rumo ao universo. No item 9, nos deve entretanto, que todo sofrimento porque se passa neste mundo, neste órgão material, seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Bom, exatamente, eu não posso de nada. Só nesse dia todo do carnaval, na cidade de Mônaco, eu estudarei com duas temáticas: o carnaval e a atmosfera espiritual. Quantas situações são agregadas por vigilância aos seres que não estavam necessariamente em suas programações encarnatórias e depois tristes de que a vida não dá certo, o campo espiritual, o campo material, o campo financeiro. Mas qual está sendo a nossa vigilância no orar e vigiar? Como estamos trabalhando com os nossos vícios de maus pensamentos, de carnaval, de normais situações? Bebida, tabagismo, sexo, para tantas outras mais fazelas que nós carregamos em nossos espíritos normais e que sim é inerente de novas expiações e na medida ou maior grau a cada um de nós, seres em humanidade reencarnados, mas vamos mostrando uma expansão de consciência que aqui a casa nos proporciona no bairro da Mata e nos eliminando a cada dia que passa todas essas situações que ainda há de ser negativa se não tomarmos cuidado com os nossos pensamentos e principalmente com as nossas palavras e concretizações. Segue Kardec dizendo: trata-se frequentemente de simples provas escolhidas por nós, irmãos espirituais eternos, para acabar de sua purificação e acelerar o seu adiantamento. E aqui nós estamos, a esse exato momento, com a ajuda das intenções dos amigos espirituais, buscando desenvolver de raciocínio e no último item deste capítulo 5 do subítem que nós estamos trabalhando com causas anteriores das aflições. Kardec afirma-nos ainda que nas diversas existências corpóreas, as sucessivas reencarnações, que os espíritos se livram pouco a pouco de forma narrativa, lógico, de suas imperfeições. As provas da vida fazem-nos progredir quanto há de ser bem suportadas por cada um de nós. A dificuldade peculiar, não sermos reconhecidos profissionalmente de tantos esforços que nós empreendemos no cumprimento de nossas atividades, fazendo apenas um a mais do que nós recebemos de contribuição pecuniária nas faculdades, mestrados, doutorados, e muitas vezes não são recompensados como assim gostaríamos de ser dentro da nossa avaliação. Mas são cirurgios e irmãos espirituais, como nós chamamos de mentores individuais, porque eles sabem que muito fizemos errado no passado, muito prometemos que não mais reincidiríamos nas mazelas cometidas lá nesse passado, voltamos com oportunidades e o que nós fazemos? Repetimos os mesmos erros. Então, nesse momento, nenhuma da unidade de final de provas e expiações, onde afirmava de Paulo Pereira Franco, milhões de seres estão tendo uma última oportunidade de permanecer nesse orbe para que ascendam ao próximo nível de regeneração. Descimos no meio dessa separação do jogo do trigo, aonde querem posicionar-se, por meio da frequência energética e vibratória que estejam consolidando nas mínimas ações, até as mais grandiosas. O convite deste tema que nós estamos trabalhando, deixemos de sermos escravos da materialidade e atinjamos aos cimos e os louros os patamares transcendentes desta libertação espiritual, que vem nos mudar esse equilíbrio espiritual, para que assim saibamos melhor suportar as nossas vicissitudes. Aí no Miguel diz ele: benedete por meio dele quem nós, os seres encarnados, por meio da nossa resignação, tornarmos proveitosos os nossos sofrimentos bem suportados, sim, e não perdermos os seus espíritos
necessitados, que como nós fizemos esforços de nos declararmos, por causa do que? Das nossas longas em algumas situações, reclamações e outras, sempre temos o que recomeçar. Deus não interessa, Deus não castiga, mas nós podemos estacionar a nossa caminhada evolutiva a fé no Deus que sim. Regredir jamais. A codificação afirma-nos que jamais um ser em qualquer ponto do universo há de regredir, mas estacionar sempre. Haja vista que uma obra que convida-nos ao estudo, caso não tenhamos estudado, a cada luz, por meio de Emmanuel e Chico Xavier, podemos citar também de Garol 11 exilados de capela, demonstrando que o intercâmbio entre luz sempre ocorreu e sempre ocorrerá, a cada um conforme as suas obras. Colocar-nos onde quer que nós queiramos estar, desde que passemos pela porta estreita, abandonemos o homem velho na construção desse homem novo e sejamos libertos consciencialmente de nossas responsabilidades individuais e vamos nos esforçar para isso. É um convite aqui do caminho da redenção, queridos irmãos e irmãs. Não basta sofrer, é preciso saber e vivenciar o sofrimento a cada minuto de nossa vida nas duas missões, tanto na material como na espiritual. E andando em torno de Chico Xavier, pode nos agregar a essa temática lógica, porque não? Olha a frase que nos convida a uma reflexão. Quando a dor venha a nos visitar, reflitamos a mensagem. Não há sofrimento sem resignação, sem conscientização de que é o remédio amargo mais salutar, para que volto a repetir. Lavemos o espírito, que é o que transcende, que é esse transitório de muitas vezes passageiro, que são as situações materiais de um orbe físico. É o convite agora desse equilíbrio e espiritual, Emmanuel as nossas consciências. Olha o Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante um pouquinho mais. Eu gosto de trazer essa foto dele. Não aquela foto que está mais velho, não. A foto dele, inclusive, estava no início de sua medicina, os seus aproximados, aí 32 anos de idade. Será que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante também tem algo a nos convidar a uma reflexão? Lógico, como por exemplo, dizendo: Jesus convida todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida, quando aqui estamos reencarnados em um homem, neste momento, no planeta Terra. Assim, um homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento, nasce fadado a ser escravo do sistema por meio de milênios e milênios a qual a humanidade vem trazendo e que mais foi ocorrendo consequências negativas do que positivas. Porque cada nós, se fôssemos uma humanidade um pouquinho melhor, já estaríamos em um patamar mais acelerado da regeneração, mas não, estamos nos alicerces iniciais. Assim dizia Manuel Filomeno de Miranda, e Espírito por meio das mãos de Chico Xavier, lá na biologia, 4 obras, intitulada Transição Planetária de lá, os irmãos de Alcione, do sistema quadrúplo de planetas, da constelação das Pleiades, abordam aqueles da década de 70 a convite de Jesus Cristo por meio da reencarnação. Ora, esses em estágio evolutivo acelerado de regeneração. E na condição de professores, porque já passaram por essas mazelas a qual nós estamos passando em anos, vivenciadas e concretizadas em nossas vidas, quem sabe possamos ser bons alunos, conscientes de que tudo que eles venham nos trazer, nós assim possamos colocar em prática. O próprio Divaldo tem um vídeo no YouTube dizendo que em certa época ele já teve contato com esses seres já reencarnados e dá para despertar tanto o que eles trazem no campo moral como também no campo intelectual. Quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Olha quantas crianças diferenciadas já estão ouvindo, mas que por nossos pais precisam ser também lapidadas para que não caiam nas tentações do mundo, porque também eles podem cair, como nós também podemos. É a nossa responsabilidade de receber esses seres externos aqui no meio da reencarnação. Então, o convite também que eu faço para nós seguir essas 4 obras, dessa quadrilogia intitulada Transição Planetária, e a nossa gratidão a Adolfo Bezerra de Menezes ao também o seu contributo neste momento. Na obra intitulada Pelo Espírito Emmanuel, o Consolador, ele vem nos trazer mais um recado.
que logicamente está no encontro com o que nós estamos estudando. Ele vem dizendo no trecho de um determinado capítulo que esperar a felicidade aqui na terra é uma ilusão. Alguém tem dúvida disso? E ter como expectativa agradar a todos é ilusão ainda maior, porque cada um está no degrau evolutivo. Jamais paremos de agradar. Jesus direito na nossa atualmente agradaria a todos. Esses pouco mais de 8 milhões, todos nós sabemos que principalmente se nascer no Oriente Médio. Então, chamamos o ser de agradar a todos, mas fazemos a nossa parte, convidamos então, nesse momento, fila ele dizendo, resta-nos então a alegria de mergulharmos no espírito do serviço, de sermos úteis aonde quer que estejamos desde o princípio. Tem gente que necessariamente lá tem que experienciar os seus degraus iniciais evolutivos no reino mineral, até nós cristãos, no reino nominal. Ele assim nos ensina a codificação característica, estágios e reinos evolutivos esses, anteriores ao menor que todos nós sim já passamos. Significa então que estamos ali direto ou indiretamente investindo em nossa caminhada evolutiva? Sim, afirmamos que sim, que os irmãos nós devemos nos esforçar um pouquinho mais para que valha a pena essas intuições que nas 24 horas por dia, esses queridos leitores espirituais, anjos da guarda, anjos guardiões, proporcionam-nos a cada dia. Mas temos que nos questionar como está nossa antena psíquica para com o mundo espiritual, como melhorar e vigiar na minha reforma íntima. É o que nos convida agora a essa reflexão. E assim, agradecendo a presença dos queridos irmãos e irmãs, já desejando um ótimo final de semana, grato pela oportunidade de aqui estar pela primeira vez na casa, convidando-os também para que estejam se inscrevendo em meu canal do YouTube. Como eu disse, mais de 190 exposições evangélicas que possam compartilhar com seus amigos, vizinhos, e assim cresçamos em espírito, busquemos ser os alicerces da nova terra, libertemos-nos dessa escravidão material a qual os em ignorância ainda tentam impor-se a nós, os seres encarnantes, e busquemos de forma límpida e cristalina a tão necessária libertação para que reencarnemos no próximo estágio evolutivo que há de ser concretizado nessa terra, conforme já dizia Emmanuel Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, o mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo final de semana, e aguardemos então agora na próxima etapa dos trabalhos, que os trabalhos nós vamos chamar para os respectivos atendimentos. Que assim seja.